Bom dia, galera. Vamos trocar um conector do J7 Prime. Vamos estar mostrando aí para a galera que está iniciando aí um método mais correto aí de estar fazendo a troca desse conector e tá fazendo uma solda aí bem feita também aí para não estar dando retorno aí para nossa assistência. A gente vai começar aí com a limpeza aí das impurezas, né? O conector no dia a dia ele vai sofrendo aí o desgaste aí de uso e do tempo e vai entrando sujeira, né? Então antes da gente estar removendo, vamos tirar a impureza para facilitar aí na hora de retirar esse componente aí da placa. Um caso aí que eu tenho pegado bastante, com muita frequência aqui na assistência, é a famosa bolha. A famosa bolha que é causada devido ao alto aquecimento nessa superfície aqui e acaba dando bolha nessa placa da maioria dos smartphones da Samsung. Aquece demais e causa a bolha, e essa bolha ela ocasiona em estar abrindo aí alguma linha de comunicação, principalmente na parte do microfone. Eu pego muito microfone aqui que para de funcionar após troca de conectores, e quando a gente acaba desmontando o aparelho, a gente vê que foi feito o reparo aqui na parte do conector de carga e que causou bolha nessa região aqui. Então o ocasionamento de uma bolha aqui pode romper linha de comunicação aqui com o microfone. Ah, parou por quê? Às vezes o técnico ele abre novamente, troca o microfone, coloca outro microfone e acaba perdendo o áudio, porque ele trocou o conector, ele superaqueceu demais a placa, acabou agredindo muito e deu essa bolha. Deu a bolha, rompe linha de comunicação, perde-se o microfone. Aí a gente tem que vir para recuperar essa parte do microfone. Então, o primeiro passo, a gente fez essa limpeza das impurezas para estar removendo o conector. A gente vai usar a nossa estação com um bico mais fino somente no conector, na parte metálica do conector, porque automaticamente vai atingir um grau de temperatura mais rápido, vai entrar em fusão os seus pads de fixação e automaticamente os contatos aqui dos pinos do conector na placa. Então aquecer somente o conector. Então evitar de ficar girando o bico aqui na região em cima da placa, até mesmo porque quando a gente olha aqui do lado na placa a gente tem componente soldado e com resina, né? Um cuidado também que o técnico tem que ter na hora de tirar o conector, para essa resina, quando a solda entrar em fusão, ela acaba sugando o conector, os componentes na placa e expulsa automaticamente a solda sobe, sai as bolinhas, a solda sai tudo por causa da resina. Ou o técnico tira, remove essa resina para não estar acontecendo isso, ou usa somente essa técnica que a gente vai apresentar aqui no processo de remoção desse conector velho, no processo da limpeza dos pads na placa e na colocação de um novo conector. Isso é um método fácil, a gente não vai aquecer por baixo, não tem aquela famosa aquece por baixo para tirar. Por baixo a gente tem mais parte sensível, a gente tem esses FPC de conexão da biometria, a gente tem esses FPC aqui de conexão da parte do P2, né, saída de áudio ali do fone de ouvido. Então a gente tem esses componentes resinados aqui, eu tenho uma resina para proteção aqui de oxidação. Pode estar acontecendo de essa resina estar mexendo com esses componentes, abrindo alguma linha de comunicação. Então a gente vai esquecer essa parte de aquecer, porque às vezes o técnico chega aqui e começa, aquece, aquece, aquece. É muito comum, o cara chega aqui sem um FPC, ou ele está todo derretido porque tem suas partes plásticas. Então, eu fui trocar o conector, estraguei aí a gente tem que estar fazendo essa recuperação. Aí o técnico ele vai deixar de ganhar um valor a mais na sua manutenção, porque automaticamente ele vai ter que vir aqui pagar para a gente para estar colocando outro FPC no local, caso ele não consiga lá na sua assistência mesmo ele colocar. Então vem muito para a gente aqui caso de outras assistências, troquei conector,
perdi o microfone não funciona, o FPC da placa aqui derreteu ou saiu do lugar, eu não estou conseguindo colocar, ele vai ter um custo. A gente vai cobrar um valor simbólico aqui para estar substituindo esses FPC. Às vezes vem e falta componente, o aparelho não está startando na hora que eu coloco o carregador, não está reconhecendo. A gente tem esse componente aqui que é responsável pelo loading, que é ele que dá aquele boot inicial no sistema de carregamento lá que aparece na tela. Então esse componente aqui é responsável por fazer aquilo. Às vezes a pessoa põe lá, não carrega, não arma carregamento, não acontece nada, porque às vezes movimenta o componente, ele tem resina, movimenta, entra em curto, acontece várias situações. A gente pega diversos casos aqui, cada um vem com um tipo de situação, ou é um microfone, ou é um componente BGA que está fora do lugar, ou é um FPC ruim. Então a gente vai usar somente a nossa técnica de aquecer somente conector. Não vamos proteger nada, porque a gente não vai dar calor em componente nenhum, somente no conector. Então a gente vai dar aqui o nosso pontapé inicial para a gente estar removendo esse conector e tá aí substituindo ele. A gente vamos colocar aqui um fluxo, né? Automaticamente um fluxo em pasta para ajudar aí no processo de fusão dessa solda, né? Vamos colocar aqui um fluxo em pasta, né? Para estar nos auxiliando aí nesse processo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo porque a gente vai explicar passo a passo aí um método mais fácil. Não vamos usar suporte de placa, não vamos colocar fita Kapton, não vamos colocar nada. Somente com essa técnica de aquecer somente o conector. A gente não vai estar agredindo parte nenhuma na placa. A gente vai simplesmente com a pinça, nós vamos segurar o conector, né? Vamos aquecer esse conector. Automaticamente, quando ele entrar em fusão, ele vai estar saindo da placa e a placa vai ficar perfeitamente no estado aí que se encontrava. Vamos aquecer somente o nosso conector de um processo como se fosse de dentro para fora, né? Do lado interno do conector para fora, porque automaticamente esse componente vai aquecer mais rápido, porque ele tem suas partes de metal, vai entrar em fusão os seus pontos de solda na placa. Esse conector, quando ele entrar em fusão, ele vai estar automaticamente soltando. Aí não vamos precisar fazer processo giratório, não vamos fazer processo nenhum. Vamos aquecer somente o nosso conector e segurar a placa, segurar esse conector suspenso, porque automaticamente quando entrar em fusão ele vai simplesmente sair da placa. Então vamos dar aqui continuidade e vamos fazer esse processo aí. Viu, galera, como foi fácil, aquecendo somente o conector. Não precisamos ficar girando de um lado para o outro, porque aquecendo somente o nosso conector, ele vai atingir o grau de temperatura mais rápido, por ser de metal. Então automaticamente ele vai dissipar esse calor por os seus pads de fixação, que vai entrar, essa solda vai estar entrando em fusão e vai nos estar facilitando a nossa remoção. Para vocês olharem, a gente não fizemos estrago em nenhum pad, não arrancamos nenhum pad na placa, tiramos o nosso conector que vai ser substituído. Os componentes não sofrem calor, não é um calor para ele estar entrando aí em fusão aí, e essa resina está movimentando esses componentes. Então a gente não faz estrago nenhum na nossa placa. A gente não tem bolha, não temos nada. É muito comum em placas da Samsung essas regiões aqui onde não tem uma camada superficial, aqui somente está limpo. Essa região onde não tem essa camada superficial, que no caso daqui é o GND, ela dá bolha. Simplesmente ela dá bolha. Por que que ela vai dar bolha? Porque onde tem essa camada superficial, ela suporta um pouco mais de calor. Por quê? Porque na maioria das vezes essa camada superficial, que é formada por GND, uma grande parte, lógico, ela é
automaticamente por esses furos, esses pequenos furos, ela é automaticamente ligada ao outro lado da placa. Ela é automaticamente ligada a esse lado. Qual é o fator positivo dessa parte ser ligada ao outro lado? Ela acaba unindo melhor, segurando, né, uma malha na outra, entre um lado e o outro. Aí acaba dificultando aqui a formação de bolha. Mas nessa região aonde não tem essa camada superficial, fica-se mais sensível a sofrer calor e acabar dando aqui uma bolha. Então isso é a explicação que a gente quer dar para vocês, devido que a grande quantidade de serviço que a gente pega aqui para estar recuperando esse setor na parte de baixo da placa, envolvendo ou microfone, ou o aparelho não quer carregar e eu soldei um conector novo, ou os FPC foram danificados, e assim inúmeros os casos. A gente sabe que existe várias ligações aqui embaixo. Outro processo muito simples de se fazer: aquecemos o conector, somente ele, seguramos a placa suspensa pelo conector. Quando o conector entrar em fusão, automaticamente a placa vai descer. A placa desceu, está retirado o conector. Segundo passo, limpeza. Vamos perder tempo limpando, gente. Vamos perder tempo limpando porque temos que preparar esse local. O que eu pego muito aqui, é muito comum acontecer o quê? O nosso colega, ele soldou um conector aqui. Só que o que acontece? Ele não fez a preparação do local. Ele simplesmente tirou um conector velho, renovou aqui uma solda aqui automaticamente, renovou a solda, né? Geralmente esse é o processo inicial do curso. Renova a solda tá esbranquiçada, tá russa, aí renova-se a solda. Só que ele não usa o ferro, gente. É primordial você usar o ferro de solda na hora de você estar colocando o seu conector, exceto em alguns casos onde não dá, onde geralmente a gente às vezes tem que usar. Eu mesmo, no meu caso, é muito raro. Só em algumas placas de moto G6 dos novos que saiu, a gente tem que estar colocando o conector com a estação de solda, porque ele tem uma outra parte de conector aqui na parte de baixo dele, onde a gente não tem como soldar com ferro. Então a gente estanha essa parte dos pads onde a gente não vê, aquece e coloca o conector. A gente não aquece com o conector novo no lugar, a gente aquece a placa, entrou em fusão, a gente coloca o conector no lugar. Aí os demais pads que estão do lado de fora, a gente vai e solda com o ferro de solda. Então, preparação do local é limpar, desobstruir os furos onde vai se fixar o nosso conector, limpar essas perfurações bem limpas, deixar elas 100% limpas. Por quê? Você preparando o local, quando você for colocar o seu conector na placa, ele vai apoiar 100% na placa. Não vai ficar aqui um pad com um pino de conector alto, longe da placa, para você ter que estar enchendo aquilo ali de solda. Automaticamente o ponto de solda na placa, o pino do conector vai ficar 100% reto junto com a placa, aonde não vai estar tendo a necessidade da gente ter aquele famoso estanhamento dos pads. Por quê? Por que a gente não vai precisar estanhar os pads? Porque como eles estão 100% apoiados nos seus contatos na placa, a gente vai levar a solda, pode ser a solda de arame, pode ser a solda em pasta, né, com o auxílio do fluxo que vai nos estar ajudando. Esses pontos, esses pinos do conector tá puxando a solda para eles, porque a gente sabe que a solda eletrônica, ela vai para o seu local, ela sabe exatamente aonde é seu local de solda. Então, uma vez que você chegou e colocou a solda, ela vai percorrer todo o seu espaço, vai estar preenchendo, e automaticamente ela vai estar estanhando o pino do conector e soldando esse pino na placa, fazendo essa junção. Lembrando que quanto mais limpo, melhor vai ficar a junção dos pinos do conector na placa, porque eles vão estar mais apoiados. Se você não limpa, pode acontecer o quê?
Ah, eu vou só renovar, vou dar uma aquecida, vou pôr o conector no lugar. Se esse conector por algum motivo aqui não entrou em fusão 100%, quando você apoia ele não desce totalmente nos seus orifícios aqui na placa, aí ele vai ficar alto. Ele ficou alto, a gente sabe que lá na placa, no gabinete onde você vai colocar a sua placa, tem um local certinho do encaixe. Então, um conector ele torto ou ele mais alto, ele não vai lá encaixar 100% lá na placa. Aí quando você for apertar essa placa, esse conector ele fora do seu local certo, você aperta de um lado, aperta do outro, automaticamente alguma coisa vai ficar forçando a outra. Ou o conector vai ficar forçando a placa, ou a placa vai ficar forçando o conector para ele entrar aqui, sendo que ele já está soldado e não entra mais, não chega no seu lugar 100%. Então, vamos fazer a limpeza 100% desse ponto de fixação desses conectores e seus pads de contato. Vamos estar usando aí uma ponta grossa. Para a gente estar fazendo aí essa limpeza, essa preparação desse local, para a gente estar estanhando, tanto estanhando como também fazendo a retirada. Aí com a malha, com a ajuda da nossa malha de solda, a gente vai estar fazendo a retirada dessa solda. Vamos falar dessa solda velha, né, que no caso era do conector antigo, né? A gente vai estar fazendo o que? A gente vai estar passando uma solda nova, né? A gente vai estar passando aqui uma solda nova aqui nos nossos contatos. A gente vai estar passando uma solda nossa para facilitar a malha na hora que a gente for fazer a remoção com a malha, tá facilitando a malha sugar para ela essa solda, porque a gente sabe que essa solda velha ela tem uma resistência a mais à temperatura. Então a gente vai estar renovando aqui, não para colocar um conector novo, a gente está renovando para remover a solda antiga. Vamos usar aqui, colocar um pouquinho de fluxo na nossa malha de solda para que facilite a passagem dessa solda que está na placa para a malha de solda. E automaticamente, sendo feito isso, a gente vai estar fazendo a limpeza ao mesmo tempo, que é como se a gente usasse um sugador. Tem pessoas que usam um sugador para fazer esse processo. Eu prefiro a malha, né? Porque eu acho um processo melhor com a malha de solda. Eu acho que é um processo melhor a se fazer. Então a gente vai aqui, né, tirar todo aí essa solda velha, né? Vamos ir tirando aí toda essa solda velha. Observem que automaticamente os nossos pads de fixação do conector ele vai ficando limpinho, 100%. 100% limpo. Não pode ficar nada. Caso vocês estejam aí usando algum ferro de solda que não dê essa possibilidade, vocês observem a temperatura, porque às vezes não está numa temperatura ideal para estar removendo essa solda. Caso algum ponto de solda desses na placa fique algum vestígiozinho que não está querendo sair, podem utilizar aí um estilete ou um bisturi com a ponta bem fininha para estar enfiando nessa superfície e tá tirando esse obstáculo que não está deixando que o seu conector chegue no seu local ideal. Eu acho, no meu ponto de vista, é o serviço mais bem ganho, é o serviço de troca de conector. Eu falo para todos os meus alunos, eu tenho uns alunos que eles vêm aqui justamente fazer a aula de troca de conector, porque a gente sabe que cada conector tem um método de se fazer. O método que eu uso pode não ser necessariamente um jeito mais fácil para você, né? Então cada aluno ele vai estudar um método mais fácil, mas que seja ágil,
né? Não vamos adaptar algo que não funcione, não vamos fazer algo que não funcione perfeito. Nós temos que tentar chegar em 100% do nosso serviço. Eu tenho para mim o seguinte, que um conector bem feito na placa, ele tem que ficar praticamente 100%, né? Tem que ficar bem próximo do que você tirou original de fábrica. Então vejam que aqui ficou um vestígio. Esse vestígio de solda vai criar um obstáculo aqui na hora da gente descer com o nosso conector. Então, com o auxílio de um bisturi, a gente vem aqui e remove esse excesso, esse obstáculo de solda, tomando cuidado para quê? Para não agredir a placa, não causar aqui um corte, uma agressão, simplesmente desobstruir o nosso orifício aqui de fixação do nosso conector. Uma vez feito isso, a gente vai estar utilizando aí um conector novo, né? Esse conector vai descer 100%. Ele vai ficar 100% aqui apoiado na placa. E aí, a facilidade em fazer a solda desse conector aqui, ela é top, cara. É top. Então, desobstruir. Vamos exagerar na limpeza. É um serviço que não é um serviço que a gente tem que fazer na correria, porque se você quer uma qualidade, se você quer agregar um serviço de qualidade, tem que ser feito com calma, bem feito. Depois de 100% você tem que fazer a supervisão do seu serviço, ver se está dentro do que você espera, dentro do que você pode fazer. Lembrando que na maioria dos casos são colocados aqui conectores e os caras soldam o conector e vai te soldando e vai testando. Ah, deu um raiozinho lá, ah, funcionou. Não. Eu sei que aqui o problema é o conector porque ele está ruim. Eu não preciso testar e soldando e testando, eu não preciso. Eu preciso simplesmente substituir o conector e colocar um conector novo. Substituir o conector, coloquei um conector novo, soldei bem soldado, não tenho falha na minha solda, vai funcionar 100%. Lógico, existe um diagnóstico por trás disso, né? A gente não vai simplesmente arrancando o conector, tá, troca o conector, não, a gente vai testar antes. A gente testou antes, identificou realmente 100%, temos certeza, é o nosso conector, a gente vai e troca o conector. A gente não tem um diagnóstico de troca, a gente não tem o porquê trocar. Então, só façam isso se vocês tiverem 100% de certeza. Porque se vocês não têm 100% de certeza, vocês podem estar perdendo tempo, perdendo insumo, conector e ambas as coisas. E não vai resolver o problema do seu cliente, né? Então a gente vai voltar aqui pegando um conector novo. Vou estar pegando um conector novo para a gente estar fazendo a troca. E quero mostrar um detalhe para vocês aqui, onde a gente fala de limpeza, né? Mas deixa eu explicar um detalhe para vocês. Os conectores, pelo menos os que eu tenho, lógico, tem conectores originais, né? Os que eu tenho não são originais, funcionam. Lógico, trabalham da mesma forma. Então observem o que? Que no conector original, esses pontos têm uma fixação a mais. Justamente para quê? Para dar resistência a essa parte plástica ficar mais bem fixa. Ela não está fazendo esse movimento. Então nesse conector não tem. Se não tem, a gente vai estar tirando essa ponta dos lados para estar facilitando na soldagem, porque automaticamente quando a gente levar o nosso ferro de solda para unir esses pinos, tanto um do lado direito como do lado esquerdo, podem estar derretendo esse plástico, tá misturando aqui na nossa solda, tá fazendo aí uma solda mal feita e dificultando o nosso trabalho. Então a gente vai fazer o que? A gente vai tirar essa ponta de um lado, justamente assim, e tirando essa ponta do outro lado, dessa forma,
porque a gente não vai estar utilizando esse ponto de solda, porque nesse conector que não é original, não tem. Mas a sua função de trabalho, ele faz exatamente a mesma função. Segundo passo, vamos estar observando se a parte interna desse conector, se ela não está reta com a parte metálica, senão na hora que você for colocar o seu cabo de carregador, pode estar quebrando. Então ela não está reta na placa. Tem alguns conectores que isso aqui vem reto na placa, né? Então essa não está reta na placa, ela está em perfeito estado. Observem que o conector original aqui ele tem uma partezinha metálica, justamente para dar reforço, para não estar acontecendo o que? Está quebrando. Ao colocar o cabo, ele está embicando aqui em alguma ponta e quebrar essa parte interna. Esse que não é original, não tem. Só que em questão de funcionamento, funciona do mesmo jeito. A pessoa fazendo um bom uso, vai durar do mesmo jeito do que estava na placa. Sendo que a gente sabe que o que mais estraga os conectores ou é líquido, né? A possibilidade da entrada de líquido, umidade automaticamente, pessoas que levam celulares para dentro do banheiro, e às vezes a pessoa coloca o cabo ao lado errado e acaba quebrando esse conector, né? Segundo passo, o que a gente vai fazer? Observem que o conector ele tem um movimento, essa parte plástica. Você pode simplesmente estar apoiando esses dois pontos aqui, forçando ele mais um pouco para dentro, para estar fazendo como que essa parte ficar mais fixa. Você pode simplesmente apertar, sendo que esse conector não tem essa necessidade, que uma vez que você soldar aqui bem soldado, cara, isso não vai arrancar da placa. Infelizmente não arranca. Fazendo uma solda bem feita, não vai quebrar a solda, não vai acontecer nada. Mais fácil a pessoa quebrar essa parte interna aqui do que quebrar a sua solda na placa, desde que seja feito bem feita, né? Então vamos lá. Aquela parte do que a gente não vai usar, que eu acabei citando ali para vocês, é simplesmente esses dois furos aqui, porque o nosso conector original, ele vem com esses pontos aqui de solda para dar mais sustentação a essa parte de plástico. Então, uma vez que vem esse pino, você não tem aquele movimento dessa parte preta. Sendo que eu acabei de dizer o seguinte, uma vez que você soldar bem soldado, preencher todos os espaços de solda, não é somente soldar a pontinha não, porque não vai ficar bem feito. Você tem que pôr solda que ela percorra todo o seu espaço e preencha todo o espaço de solda que você tem na placa e nos pinos de conexão. Uma vez feito isso, não vai quebrar. Lógico, também utilizando uma boa solda, né? Um bom insumo de solda. Não adianta pegar solda ruim, que você não vai fazer solda boa. Então uma boa solda, né, e um bom serviço. Esse é o conector original. Podem ver que ele é diferente, é muito mais resistente, né? Mas eu comprei uma remessa de conectores e eu não tive acesso a esses conectores, porque é lógico, é um serviço mais caro. Um conector substituído, se você colocar um outro conector novo, e original ele tem seu custo, né? Então vamos lá. É um vídeo que vai ficar meio longo, mas eu quero explicar exatamente todos os detalhes. Então vamos aqui com o auxílio da nossa pinça. Com o auxílio da nossa pinça, a gente vai pegar esse conector. Vamos estudar a junção desse conector nessa placa, se vai ficar perfeito, se vai ficar bom para ser soldado ou não. Não vamos simplesmente colocar ele aqui e meter solda, não. Vamos estudar aqui a posição, se o conector está reto aqui com as duas laterais da placa, para não ficar torto. É lógico, uma vez limpo os orifícios, ele vai encaixar certinho, vai ficar perfeito. Vamos observar também o que? A proximidade dos contatos do conector com a placa, né? Tá ficando alto, tá ficando dentro do necessário. Podem ver que tá praticamente 100%. Então ali fica mais fácil, você não vai precisar encher, fazer pelota de solda para ligar um ponto ao outro. Você vai simplesmente colocar o necessário de solda, não é muita coisa, né? Mas que seja colocado e seja bem soldado. Segundo ponto,
deixa eu explicar um outro detalhe para vocês. A parte interna, deixa eu pegar uma outra pinça. A parte interna, que no caso é a parte preta do conector, uma vez que esse conector não é o original e ele tem um movimento, né? Vocês observem o que? Tentem chegar à parte preta o mais para trás possível. Por quê? Uma vez que você chega ela para trás, essa parte aqui encosta no metal. Então, quando a pessoa colocar o cabo, né, for aqui inserir o cabo, ele vai fazer o processo para encaixar. Automaticamente, quando faz o processo para encaixar, tende a forçar essa parte interna. Para onde? Para dentro. Então, uma vez que está encostado aqui, o cara vai colocar o cabo, né, vai inserir, né, aqui no seu local, ele vai estar forçando para entrar. E uma vez que está soldado já nessa posição, não vai empurrar mais nada para dentro, porque já está no lugar. Se você deixar nessa posição, vamos segurar aqui com a outra pinça, não botar o dedo, que a imagem não está muito legal, mas dá para explicar. Vamos lá melhorar o zoom aqui, né? Uma vez que a parte preta está para trás, né? Uma vez que está para trás, quando você colocar o cabo, vai fazer o que? Vai fazer um esforço que você vai inserir. Então, automaticamente tende a fazer isso, né? Pode acontecer o que? A solda mal feita, mas ele soldado desse jeito pode ocasionar que quando você colocar ele com essa possibilidade de movimento, quebre sua solda, né? Lembrando que colocou o conector, verificou a parte interna se tem movimento. Se tiver movimento, você pode apertar esse ponto aqui. Para quê? Para encostar mais e firmar. Segundo ponto, você pode simplesmente fazer esse processo. Fez esse processo, chegou o conector aqui para o seu lugar de solda, né? Está encaixado, lembrando que está encaixado lá no orifício na placa. Chegou, vai observar se está alinhado. Estou alinhado aqui, posso soldar. Ah, está meio torto. Observa aqui, né, para não ficar um lado, uma ponta para fora, o outro não. Observe atrás se os pinos do conector tá alinhado com a sua base, né, com os seus pads na placa, tá alinhadinho. Então aí eu posso simplesmente inserir o nosso conector. Outro passo: primeiro, sempre soldamos quem? Se tiver tendo a possibilidade, soldamos primeiro os pinos na placa. Soldamos eles primeiro para depois soldar a fixação. Uma vez que você tem a possibilidade de soldar a fixação e não cause alteração nos pads onde vai ser soldado os pinos do conector, pode sim ser soldado a sua base de fixação do conector. Eu não gosto de soldar essa base de fixação desse lado. Eu gosto de soldar do outro lado, que automaticamente eu coloco o fluxo, não fluxo em excesso, para não estar entrando na parte interna do conector, que a gente sabe que o fluxo em excesso, se caso acontecer dele entrar na parte interna do conector, uma vez que ele é aquecido, sofre calor, depois que quando ele seca, ele forma uma casca. Então você pode estar colocando um material dentro do seu conector que pode estar prejudicando depois na hora do carregamento, porque uma vez que ele é aquecido e ele seca, ele forma-se uma casca, como se fosse um esmalte, né? Então, tendo cuidado para não estar colocando excesso agora na hora de fixação desse conector, para não entrar para dentro da parte interna do conector, porque depois vai dar um servição para limpar esse fluxo que sofreu calor e automaticamente esfriou aí dentro. Então, tendo a possibilidade, faz a fixação do conector, desde que não cause alteração, né? Eu automaticamente eu gosto de soldar sempre os pads primeiro. É um ou outro que a gente faz a fixação, dependendo do conector, mas em 90% dos casos eu soldo os seus contatos todos primeiro, depois eu faço a fixação dele na placa, né? Agora, mesmo assim, eu tenho facilidade em soldar, soldando o conector primeiro. Solde, pode soldar, não tem problema nenhum. Solde a base de fixação do conector, depois em alguns casos temos que
que levar em consideração que em alguns casos, uma vez soldado ali, fica-se mais fácil soldar aqui os pontos do conector, porque ele já está fixo no lugar. Eu automaticamente gosto de soldar os pontos primeiro, depois fazer a fixação, né? Então vamos lá. É um vídeo grande, né? Porque a gente tem que tentar explicar, a gente não vai fazer corte aí para tá. Às vezes a pessoa faz corte no vídeo, às vezes a pessoa pega e fala assim: ah, o cara alterou, né? Fez coisa que nem foi ele que fez. Então vou melhorar aqui o zoom, né? Tem um reflexo, eu não sei o porquê que tem um reflexo dessa câmera, mas vamos melhorar aí o zoom. Depois eu vou mostrar para vocês o serviço feito. Eu vou fazer a fixação desse conector com a pasta em solda. Vamos fazer a fixação dele com a pasta em solda para a gente ver como é que vai ficar o serviço. A gente pode fazer com a pasta em solda e pode fazer com a solda de carretel também, porque dá o mesmo serviço. Todas as duas são pastas de solda, entendeu? Então vamos colocar aqui a nossa solda em pasta, né? Eu gosto de trabalhar com essa solda em pasta pela agilidade. Uma vez colocado ali, a gente vai usar o auxílio de um pouco de fluxo, porque a gente não estanhou o nosso pad, né? Não teve a necessidade de estanhar pad de conector. Então vamos agregar aqui um pouco de fluxo a mais, porque esse fluxo a mais vai estar nos ajudando, que quando ele entrar em contato lá com os pads do conector, ele vai facilitar aí a junção desses contatos. Vamos fazer o que? Lembramos que nós temos aquela parte preta, onde ela tem aquele movimento para fora e para dentro. Então com o auxílio da pinça, eu vou pegar e vou espetar bem aqui no meio. Fazendo com o que? Fazendo esse processo, fixando ele para trás. Eu fixei ele para trás, eu sei que ele vai ter apoio em algum lugar. Aí automaticamente eu vou ir com meu ferro de solda, vou superaquecer e vou levar a minha solda aonde ela tem que ir, né? Dessa forma. Automaticamente eu vou estanhar e soldar ao mesmo tempo, né? Vamos estar estanhando o nosso conector e soldando ele ao mesmo tempo. Lembrando que sempre a gente fazendo um acabamento de solda por baixo, sempre por baixo da superfície do contato dos pinos do conector e por cima. Se ficar colado, a gente vai trabalhar aqui para fazer o que? Para descolar, né? Aqui tem a necessidade de a gente colocar mais um pouquinho de fluxo em solda. Pasta de fluxo em pasta. Vamos colocar mais um pouquinho para quê? Para estar nos ajudando na hora de tirar esse excesso que fez com que uniu aqui dois pontos de solda, eles uniram. Então vamos estar utilizando um pouquinho mais de fluxo para a gente estar tirando esse excesso ali, né, que uniu um ponto ao outro. Uma vez que nós aquecemos o nosso pino do nosso conector, ele vai sugar a solda para ele e automaticamente vai soldar. Agora vamos fazer o que? Vamos preencher o nosso espaço. Vamos preencher aqui, melhorar aqui. Vamos preencher o nosso espaço na parte de fixação do conector. Eu não coloco nessa posição. Eu preencho esse espaço através do outro lado. Eu viro ele. Não vou colocar por aqui, porque de repente pode vir solda aqui para cima. E a gente sabe que lá no nosso gabinete, isso aqui tem um encaixe perfeito. Então não pode ter nada em excesso aqui que comprometa lá o acabamento lá, o encaixe correto lá no nosso gabinete da placa. Então a gente vamos virar
Vamos virar esse conector desse lado. Uma vez que eu fixei ele, os seus pads lá na placa, ele está no lugar perfeito. Aí eu venho aqui com a solda de um carretel. Eu não preciso usar solda em pasta. Se quiser usar em pasta também, a gente pode usar sem problema. Eu venho aqui com a nossa solda e vou inserir aqui nesse orifício. Automaticamente, uma vez inserido aqui, ele vai passar para o outro lado. Então eu venho aqui e vou inserindo. A gente já sabe que a nossa solda em carretel, ela tem fluxo, então não tem necessidade de a gente colocar fluxo aqui. Uma vez posto por aqui, isso vai passar para o outro lado, né? Uma vez colocado nessa parte, vai descer e vai percorrer todo o seu